Sentar, pode ficar à vontade. Muito bom estar na presença de Deus, podendo meditar um pouquinho mais na palavra dele, aprender um pouquinho mais, e vamos estar dando continuidade a esse nosso estudo. Peço que vocês já vão abrindo aí em 1 Coríntios, capítulo 3, a gente vai estar lendo do 10 até o 17. Vamos falar um pouquinho sobre o firmamento que é Cristo, a base que é Jesus, a importância de construir a nossa fé e tudo ser baseado em Cristo Jesus. Abre a Bíblia aí, vamos estar lendo comigo. 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir os santuários de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pelos louvores cantados aqui, ó Pai. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade em todo o tempo, Pai. Obrigado por ser um Deus tão bondoso conosco, ó Pai. Ó Pai, obrigado também pela sua palavra lida aqui neste momento, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor possa aplicar cada versículo, cada palavra nos nossos corações, que possamos entender tudo que essa igreja passou, tudo que essa igreja foi advertida aqui nesse texto, ó Pai, que possamos fazer uma reflexão sincera e profunda sobre as nossas vidas, ó Pai, e transformar aquilo que o Senhor quer transformar, ó Pai. Eu te peço que, apesar de mim, o Senhor possa me usar, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado aqui dentro, ó Pai. Ó Pai, usa meus lábios, ó Pai, que eu não fale aquilo que eu quero, ó Pai, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Eu peço também que o Senhor prepare o terreno nos nossos corações, para que possamos receber ainda mais dessa palavra, ó Pai, que possamos sair daqui transformados, impactados, ó Pai, e firmados na rocha que é o Senhor. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Cristo, o único fundamento. Hoje em dia, na construção, a gente vê que, numa obra, o principal é o fundamento. É aonde você vai construir sua casa. Aquilo é o que importa. O que sustenta é sempre muito mais importante daquilo que está de pé. E as pessoas só sabem que você tem um alicerce na sua casa se você mostrar. A sua parede ela está ali toda pintada. Ninguém sabe o que acontece, o que tem atrás daquela parede. Ninguém sabe as tubulações, o que está passando ali atrás. As pessoas não sabem, a não ser que você mostre. E é sobre isso que Paulo está falando. Aquele povo de Corinto que ele está escrevendo aqui, que a gente está falando sobre esse texto, eles estavam sobre o firmamento, mas a vida deles estava apontando para o firmamento? Será que a vida deles estava realmente apontando para Jesus Cristo? É isso que é a vida cristã. Nós temos uma base muito importante, que não pode ser substituída por nada, que é Jesus Cristo. Nessa imagem a gente vê uma casa bonita, tipo um castelo, alguma coisa diferente, um arquitetônico bem bonito ali, só que ela está na areia. Você pode ver que elas têm uma rachadura. O que essa rachadura quer dizer? Essa casa vai ceder. Essa casa vai quebrar um dia. E por que ela vai quebrar? A imagem acho que pode dar luz, mas dá para entender, deu para explicar. O que essa quer dizer? Que se tiver sobre a areia, uma hora a gente vai cair. Cristo é um fundamento rochoso, firme, eterno. E é Ele que segura a nossa fé. É Ele que nos sustenta em todos os momentos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nessa carta. Que nós temos que colocar o nosso fundamento todinho sobre Cristo, que é uma rocha firme. Então, dando esse primeiro pequeno parâmetro, o que aconteceu com a igreja de Corinto? Essa carta de 1 Coríntios é uma advertência. A gente olha assim às vezes, mas ele estava corrigindo aqueles irmãos. E se você olhar, olha que impressionante.
uma igreja que tinha manifestação de todos os dons espirituais, estava sendo corrigida. Às vezes a gente acredita que uma igreja que tem todas as manifestações, que acontece algumas coisas diferentes assim, ela é a igreja. Mas essa igreja foi advertida. Por quê? Porque não importa se você tem os dons espirituais, se você não está realmente com Cristo no seu coração. E Paulo está advertindo ele entre N coisas. Confianças em líderes humanos. Aquele povo confiava em líderes humanos. Uns falavam que era de quem? Uns era de Paulo, outros era de Apolo, outros era de Pedro, outros era de Cristo, e nem sabia se era de Cristo mesmo. Tolerância, pecado. Aquela igreja, eles estavam tolerando imoralidades que estavam acontecendo ali dentro. Então Paulo estava corrigindo. Uma igreja, volta a falar, que tinha todos os dons manifestos. A gente vai ver isso mais para frente, em 1 Coríntios 12, 13 ali, vai falar sobre os dons. Aquela igreja era uma igreja regada. As pessoas falavam em línguas, interpretavam, faziam N coisas. Mas olha os problemas, esse é um que a gente está relatando. Orgulho na sabedoria humana. As pessoas confiavam em pessoas que tinham boa eloquência, aquele que falava bonito, aquele que falava com termos técnicos, aqueles negócios mais bonitinhos, com mais detalhe, usava outras linguagens. Era isso que aquele povo estava querendo, que gostava. E materiais frágeis. Paulo vai falar um pouco mais na frente que eles buscavam crescimento espiritual como madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha são coisas que no fogo acaba, vira pó, vira cinzas. O vento sopra e a madeira ainda fica, mas a palha e o feno vai embora, não fica. Isso não é ser firmado na rocha. E mesmo aquela igreja estando firmada na rocha, elas estavam construindo o seu edifício todo podre. A gente vê, às vezes, muitas construções construídas numa rocha firme. Só que aquelas construções são feitas de qualquer jeito. Já viu quando o pedreiro, igual esses apartamentos que eles fazem, a gente compra na correria, que o cara quer entregar rápido, o cara coloca qualquer material. É isso que está acontecendo com a nossa vida, é isso que o Paulo estava mostrando. A rocha está ali, tem um firmamento perfeito. Só que o material que está sendo usado para levantar a igreja do Senhor não está bom não, está legal não. Vocês estão aceitando tudo isso daí, isso não está legal. E isso era uma correção. E é legal a gente ver o que estava acontecendo, o que Paulo estava corrigindo daqueles irmãos. Mas e agora, gente? Eu lembro que no curso do Homem ao Máximo, aquele capítulo de impedidos de entrar na Terra Prometida, eu julguei muito aquele povo toda a minha vida. Que povo oreia, que povo lesado, como é que pode, gente? Eles estavam diante de Deus ali, viu o mar abrir e fizeram tanta coisa errada, como é que eles podiam pecar tanto assim? Aí no curso manda a gente se colocar num lugar, e a gente vê que a gente também não entraria na Terra Prometida. Vamos fazer um parâmetro e um link com a nossa vida de hoje. Se Paulo escrevesse uma carta para a nossa igreja hoje, aqui para cada um, que a igreja somos nós somos a igreja, o que ele escreveria nessa carta? Será que ele corrigiria alguma coisa nossa ou estava tudo bom? E eu coloquei algumas coisas que às vezes são os nossos fundamentos, mas às vezes não são tão perfeitos. Paulo não estava reclamando daquele povo ali gostar de alguns líderes, porque a gente às vezes entende melhor a linguagem de um ou de outro, mas aquelas pessoas estão idolatrando liderança. Eu vou para cá, é igual o Mateus hoje está aqui, o Mateus saiu da igreja, eu vou lá junto com o Mateus, aí eu vou para outra. Cara, se o Espírito Santo está aqui, é isso que importa. A gente não pode deixar pregador aqui que fale besteira, cara que não aponte para Cristo e que não pregue o evangelho de verdade. Isso sim é um motivo, daí não precisa nem sair, porque o conselho já faria isso com um rapazinho, chamaria, conversaria, porque é isso que é a igreja. A igreja tem que ser firmada, e aquelas pessoas estavam pensando em liderança. Ter uma pessoa bacana que fala legal é muito bom ter líderes prontos, mas eles não são a base. Cristo que é orgulho na sabedoria. Estuda, gente, estuda, pesquisa, sejam como os crentes bereanos. A gente está falando, pesquisa cada versículo para ver se a gente está falando a verdade. Isso é de suma importância. Mas o mais importante também é Cristo, não é o nosso diploma, não é nosso ensino. E materiais, quantas vezes que nós construímos nossa vida, igual ele falou no texto, a gente vai entrar um pouquinho mais à frente sobre isso, a gente olha assim para a nossa vida e parece que a gente está perfeito. Quantas vezes que eu vim para cá pintado de ouro, mas por dentro estava como uma palha, porque minha fé estava abalada, eu não estava buscando a Cristo de verdade. E é sobre isso que ele está falando, porque um dia vai chegar o dia. A minha Bíblia, esse dia que ele fala aqui, com D maiúsculo, porque esse dia, eu não sei nas outras traduções, é D maiúsculo, que não é um dia qualquer, é o dia do juízo. Eu posso falar para você que, não, eu sou fundamentado, eu sou todo de ouro, eu estou bem, eu sou firme. Mas a gente vai descobrir isso de verdade no dia do juízo final. Se realmente eu sou ou não sou. E isso é uma análise para a gente fazer de cada um. Não, será que o Filipinho, ali, qual material que o Filipinho está construindo na casa dele? Será que é o material? Não, é olhar para a nossa casa, sabe por quê?
Uma chance igual a essa, como ele fala muito, talvez a gente não tenha mais. Hoje é o dia da renovação, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da transformação, porque a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela transforma. Então, se a gente vê uma coisa dessa que está batendo de frente, que a gente não está tão legal, essa é a hora de ser transformado pelo poder do Espírito Santo, porque não é o que eu falo, não é o que os slides estão mostrando, é o que a palavra de Deus fala. Então, vai pedindo que Deus possa trabalhar no seu coração. E vamos dar uma olhada rapidinho. Onde está a nossa base? Base espiritual. Nossa fé está em Cristo ou em tradições vazias? Como que está a nossa base? Mateus 7. Deixa eu só abrir aqui de novo. Ele fala um pouquinho sobre a questão da nossa base. Aonde que está a sua base de verdade? Aonde você está firmado? Acompanha comigo essa leitura. Eu vou ler o 24 até o 27. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, foi uma grande ruína, uma grande queda. Como que está a nossa base familiar? A nossa base familiar está firmada em Jesus Cristo? Está firmada na rocha? Porque a gente como família, nós somos casados, temos nossas famílias, temos nossos pais. Quantos conflitos que a gente vive, que a gente vê? Quantos problemas que a gente enxerga? E se não for um relacionamento, uma família fundada em Cristo, aquela família se destrói. Ela desmorona. Ela vai cair. Porque Cristo que sustenta. Quando a gente passa por dificuldades no nosso relacionamento, quem sustenta não é a nossa própria força. Se você tentar pela sua força, vai cair. É Cristo que sustenta. E é sobre isso um pouquinho. Outra coisa, a base emocional. Nossa segurança vem de Deus ou da opinião dos outros? O que Deus fala que você é? Você é mais que vencedor em Cristo. Você é amado. Você é filho de Deus. Mas a gente fica buscando aceitação em quem? Nas pessoas. Poxa, será que eu estou fazendo isso legal? Será que isso daqui? E aí, você viu, né? A gente busca aceitação em pessoas que não são nada aqui na Terra. São pessoas que estão também buscando outras aceitações. Mas a aceitação principal é em Cristo. Cristo tem que ser a nossa base. Ele fala que nós somos filhos de Deus. Bom. Isaías 26:3 diz que tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Base financeira, confiamos em Deus como provedor ou nossos bens? O que você tem confiado? É você que tem lutado por tudo que você tem em casa? Ou Cristo que é a sua base? Se Paulo escrevesse essa carta para a nossa igreja hoje, será que esse item estaria ali também? Base financeira, a gente vê que isso abala tanto a nossa vida. Como que a gente confia no nosso trabalho? Temos que trabalhar, temos que confiar sim e ter esperança naquilo que a gente tem, que é pago para fazer. Só que quem vai te sustentar cada dia é Cristo. Pode faltar tudo, o que não pode faltar é Jesus Cristo. E é sobre isso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. E a nossa base espiritual. Foi mal, falei, confundi. Base familiar. Construímos nossa casa sobre Cristo. Ou sobre nossas forças, próprias forças. É que deu uma invertida ali junto com o meu, né? Eu li errado aqui, mas dá para fluir. Onde que está a sua base? Se você recebesse uma carta hoje, mostrando o que você precisaria corrigir, o que disso daí você tinha que largar de mão e firmar realmente em Cristo? Não é largar para lá, Senhor, resolve aí. É fazer, mas é confiando que Cristo está na frente do seu projeto. Cristo, Ele sustenta. A base da sua vida determinará a sua eternidade. Se a base da sua vida não for Cristo, você estará construindo em ruínas. Agora, entendendo um pouquinho disso, vamos entrar um pouco mais a fundo no nosso texto. Como construir sobre o fundamento correto? No versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sabe o construtor, outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O que Paulo está querendo mostrar isso? Aqui está dando a fórmula mágica da construção. Paulo fala aqui que a graça é de Deus. A base não foi Paulo que colocou. Paulo foi um grande homem, mas se você olhar para a vida de Paulo, ele foi um grande pecador no passado, um grande perseguidor. E se não fosse a graça de Cristo ter alcançado aquele homem, ele não seria ninguém.
Ele não seria ninguém. A gente não saberia nem quem é Paulo, só que era um matador de cristãos. E a nossa base, quem constrói essa base é Jesus Cristo. E Paulo estava mostrando isso. Aqui ele coloca que, segundo a graça de Deus. Ele está mostrando que não foi ele que construiu, não foi ele que colocou aquela base dali, que foi Jesus Cristo que colocou aquela base. Deus, através do poder de Jesus Cristo, colocou a base da igreja. O que é a base da igreja? Jesus veio, ele morreu, mas ele ressuscitou. E a igreja continua, nós pregamos esse evangelho. E é sobre isso. Efésios 2, 8, 9 fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras são muito legais, muito importantes. Paulo foi um homem que teve obras impressionantes, que nos impressionam até hoje. Muito difícil de fazer o que esse homem fez, largar tudo que ele tinha, mérito, fama, para seguir um Cristo que ele perseguia. É uma transformação tremenda, mas ele entendia que não foi ele que fez, ele foi salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. A base da igreja é a graça de Cristo. Fazemos obras sim, porque Deus nos capacita, e fazemos pela graça, porque Deus permite. João 15:5 fala que sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo podemos fazer nada. Você pode até planejar, mas você não sabe nem se vai acordar amanhã. Sem Cristo não somos nada, não fazemos nada. Outra coisa, construir exige responsabilidade e discernimento. Paulo alerta que cada um deve observar como edifica. Se você olhar nesse versículo 10, ele fala, a base está ali, é Cristo. Alguns vão construir, depois ele vai falar um pouquinho, alguns constroem com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, mas cada um olha para si mesmo. Cada um sabe como edifica. A base está aqui. A base é Jesus Cristo, está firme, está aqui no chão. Só que o jeito que a gente vai levantar cada projeto é responsabilidade nossa. A responsabilidade não é do pastor, não é dos presbíteros, do diácono, da liderança. A responsabilidade é de cada um. Como que está a sua fé? Ah, sua fé só está boa, você só constrói e faz boas obras se o pastor fizer um projeto e uma campanha para a gente fazer uma boa obra? Ou sua base, você está firmando a sua base, concretizando ela em Cristo, olhando para Cristo, vendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus não vai revelar para o Mateus o que a gente vai, o nosso dom e talento. Você sabe o seu dom e talento. A gente olha, poxa, eu não tenho dom nenhum. Eu estou aqui na igreja, mas não tenho nenhuma qualidade. Você tem. A gente tem tantas obras aqui, organização, limpeza, liderança, recolher um material, igual o pessoal está fazendo campanha dos asilos. Isso são obras. Não somos salvos por isso, mas são boas obras. E isso daí, cada um vai se observando. E outra coisa, Jesus, o único fundamento sólido. Paulo destaca que Cristo é o único fundamento. Acompanhe esses dois textos aqui comigo, Mateus 16, 18, Isaías 28, 16. Mateus 16, 18 diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o único fundamento. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que é fundada em Cristo. Se for outra coisa, a gente vai passar aperto. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas eu estava conversando até com o Mateus, que eu tinha esquecido o nome do rapazinho, os filhos de Seva, que ele falou domingo, vocês lembram? Em nome de Jesus que Paulo prega, saia desse homem. Tomou uma surra, porque não adianta você falar do nome de Jesus se você não conhece o nome de Jesus. Jesus é o único fundamento. Aqueles caras falavam de um Jesus que eles não conheciam, que eles não tinham intimidade, eles não conheciam nada do poder de Jesus. Isso é perigoso, porque às vezes crente passa vergonha. Às vezes entra uma pessoa com um problema, você vai orar e crente passa vergonha, porque não está firmado em Cristo. O seu firmamento está lá na areia, está balançando, está caindo, está ruim. Isaías 28, 16 diz, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não será abalado. Por que estamos sendo abalados? Será que não estamos crendo? Como que está a nossa crença em Jesus? Jesus, o único fundamento sólido. Não se apoie em música, não se apoie em pessoas, não se apoie em eventos, se apoie em Cristo. Se apoie em Jesus. Ele é o único fundamento. Ele é o fundamento perfeito. Se a gente se apoiar em outra coisa, não vai dar certo. Vamos afundar, vamos cair. Martin Lloyd Jones diz que Cristo é o único fundamento inabalável, mas cada cristão é responsável pela construção
que faz sobre ele. Uau! Esses homens que foram expulsar aqueles demônios, os filhos de Seva, os filhos, era 7, né? 7 homens para expulsar um demônio. 7 homens tomaram uma coça. Sabe por quê? A responsabilidade da construção de cada um. Eles acharam que só falar o nome de Jesus ia resolver, esse nome todo poderoso. Mas você tem que conhecer o nome de Jesus. Não adianta você falar de Jesus se você não conhece Ele. Não adianta você falar de uma pessoa que você não conhece. Você não tem intimidade com Ele. É um nome poderoso, mas aqueles caras precisavam passar por essa situação. E é isso que Paulo está mostrando. A igreja tem passado por vergonha. Aquela igreja lá tinha dons espirituais, tinha manifestações, tinha N coisas legais lá. Mas o fundamento deles estava abalado. A rocha estava lá, mas eles estão pisando na areia. Adianta em quê? A qualidade da construção importa. Nem tudo que é construído no nome de Cristo tem um valor diante de Deus. Essa frase é pesada. E assim a gente acha até que é uma blasfêmia. Mas nem tudo que é construído em nome de Cristo tem valor diante de Deus. Sabe por quê? Olha esses filhos de Seva. Os caras usaram o nome de Jesus. Os caras tentaram expulsar o demônio. E adiantou o quê? Nada. Passaram vergonha. Estão citados na Bíblia como vergonha. Porque às vezes a gente constrói no nome de Deus, mas a gente só está falando da boca para fora. Aquela igreja de Corinto tinha pessoas boas ali, com certeza. Tinha gente bacana ali, mas estava acontecendo muitos problemas. Olha essa carta. As pessoas não estavam fundamentadas realmente em Jesus Cristo. Estavam falando de um Deus que eles não conheciam. Outra coisa que a gente vê é relacionada a materiais. Aqui eu fiz essa separação. Materiais resistentes e materiais frágeis. Por que essa separação? Porque esses materiais vão ser passados da prova. Ali Paulo cita que tem gente que está construindo a fundação da casa, da obra, que é o nosso corpo, que é a casa do Espírito Santo, o templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como que você está construindo esse templo? Com materiais simples ou materiais resistentes? O ouro, a prata e pedras preciosas, esses materiais podem passar no fogo. Sabe o que acontece com eles? Eles vão derreter, vão ser moldados, mas o ouro que passa pelo fogo, ele continua sendo ouro. A prata, ela continua sendo prata. A pedra preciosa, ela continua sendo preciosa. Ela não perde seu valor porque ela passou pelo fogo. Ela pode dar até uma chamuscadinha, depois o olheiro ali, o cara vai lá, vai dar uma limpada e vai resolver. Mas e a madeira quando passa pelo fogo? Vira pó, vira cinzas. O feno, a palha, se soprar, ela já some. O que ele está querendo dizer isso? As obras não nos salvam. Isso a gente tem que deixar bem claro. Nós somos salvos pela graça. Mas o que nós fazemos tem um valor no reino. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente que ele fala um pouquinho sobre a questão de galardão. Nós temos nosso galardão no céu. Às vezes você pode ver uma pessoa que a pessoa está andando, o cara anda de terno, está todo arrumado, e o cara prega e tudo, mas a vida do cara por dentro mesmo, o cara só fala da boca para fora. Se ele está falando da boca para fora, um dia ele vai passar pela prova de fogo. E na hora da prova de fogo, o que vai acontecer? Aquela madeira vai virar cinzas? Ou vai ser um ouro que vai continuar firme ali, e Deus vai olhar, opa, filho bendito, servo fiel, vinde a meu Pai, venha para o gozo eterno. Nós vamos passar por essa purificação. Material resistente representa as obras feitas com fidelidade, integridade e compromisso genuíno com Cristo. Como que você tem feito a obra de Cristo hoje? É igual a gente estava falando assim, às vezes no louvor, vou tocar, essas músicas eu já conheço, vou nem passar não. Olha, estamos fazendo como, será que isso é um material resistente? É um material frágil? Eu vou pregar, mas esse texto é fácil, vou estudar muito não. Material firme? O irmão chega ali e pede oração para você. Esse irmão não tem jeito não. Está sendo firme em seus materiais? Será que a gente está julgando as pessoas? Como que nós estamos? Como que está a nossa vida? Aquela igreja estava passando por essas situações. É uma igreja que tinha uma rocha que foi plantada. Paulo falou, deixei a rocha aqui, pela graça de Deus. Mas e aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão construindo a casa toda torta? Adianta de quê? A rocha está aqui, mas estão fazendo uma obra de qualquer jeito. E os materiais frágeis representam nossos esforços superficiais, obras feitas para vanglória, para parecer, não, vou pregar domingão à noite, porque domingão está cheio, na ceia. Não. Se te mandar para uma congregação, para algum lugar bonito ou pequeno, vai e faça o seu melhor. Eu vou tocar aqui hoje, porque hoje a sala está boa, hoje essas músicas aqui, vou tocar baixo aqui, vai ficar alto, baixo vai aparecer. Obra de qualquer jeito, estou querendo aparecer.
É para fazer o seu melhor, independente da música. Aquilo que Deus tem dado para você, faça o melhor com o que você tem. Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, mas dê o seu melhor. Não use materiais frágeis, motivação errada. Eu vou ali porque hoje o pessoal vai ver, eu e o Marcelo está como candidato, a gente tem que ir nos eventos, mas a gente não tem que ir nos eventos só para as pessoas verem. A gente tem que ir lá para glorificar a Deus, a Cristo. Às vezes a gente vem por motivo errado. Se a gente deixar o motivo errado entrar na nossa vida um pouquinho, é hoje, amanhã vai de novo, depois de amanhã vai de novo, e quando a gente vê, a gente está num loop eterno, fazendo coisa errada para toda a vida, e um dia Deus vai vir e vai falar, e aí? Apresenta para mim. Imagina só se no finalzinho Ele chegar para você, você virar para Jesus, Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, Senhor, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. O que a palavra fala que Ele disse com as pessoas? Apartai-vos de mim o quê? Maldito, porque eu nunca vos conheci. Obra relaxada. Deus te dá todo o trabalho, te dá as coisas nas suas mãos. Ele te deu os seus dons e talentos, e aquela igreja não estava usando os dons e talentos para o melhor. Um dia vai vir a prova. O que a gente vai ouvir de Deus? No dia do juízo, que estava falando ali, eu separei esses 4 itens, que é o que ele fala mais ou menos naquele texto. Juízo, avaliação final, motivação revelada e aparências consumidas. Dia do juízo, o fogo representa o juízo de Deus. Quando ele fala lá aquele D maiúsculo, que ele colocou lá do dia, esse dia é esse dia. Um dia Deus vai voltar. Pode ser que Ele venha agora. Pode ser que venha amanhã, daqui um ano, a gente não sabe. Mas Ele voltará. Dá tempo da gente fazer o nosso melhor. Dá tempo da gente fazer com excelência. Dá tempo da gente rever os nossos conceitos para melhorar. Aquela carta foi escrita para aquela igreja, mas também foi escrita para a gente avaliar como que está a nossa vida, como que está o nosso fundamento. Queremos expandir, mas queremos expandir para crescer, para falar que é uma igreja grande, ou porque é uma igreja cheia do Espírito Santo e queremos transformar esse bairro aqui para a honra e glória de Deus. Qual que é o seu objetivo? O que você vai falar para Cristo? Senhor, a gente multiplicou, a nossa igreja cresceu. Cresceu por quê? Quantas pessoas vocês ganharam, igual o Chuchu fala? E aí, vamos evangelizar o pessoal, vamos ali em cima, vamos falar do amor de Cristo, vamos crescer sim, o conforto. Se a gente puder comprar essa rua inteira aqui, vamos comprar, vamos crescer, vamos expandir a igreja. Mas para quê? Qual que é o objetivo? Aqui eu fico muito feliz de ver que a nossa igreja tem muitos objetivos bons. A gente vê que a nossa igreja está crescendo. As pessoas estão vindo aqui na frente declarar Cristo como Salvador. As pessoas estão procurando outras pessoas para falar de Deus. Isso é a obra. É uma obra de material precioso, de ouro, prata e pedras preciosas. Porque isso é uma coisa que ninguém te tira. Você comprar uma casa maior, você fazer um investimento milionário, isso é legal, mas um dia você pode perder. Mas uma vida que é ganha para Cristo, isso ninguém tira. A eternidade revelará a qualidade do que construímos. Não fique se importando se aquela pessoa vive aquilo que ela fala, não. Porque o dia da avaliação final com Cristo, aí vai ser tudo revelado. E vai ser uma revelação que não é legal. Porque aqueles que estão fazendo bem, show de bola. Mas aqueles que estão usando o nome do Senhor falsamente, de qualquer jeito, vai ser ruim para aquelas pessoas. Por isso que temos que fazer o nosso melhor. E avaliar o outro no intuito de ajudar. Avaliar se a pessoa não estiver pregando Cristo, não estiver falando de verdade. Aí sim, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver o que acontece. Mas a avaliação final e importante é de Cristo, essa é importante para a nossa vida. O que Cristo vai olhar para você no final e vai falar? Vinde a mim, meu filho querido, ou nem te conhece? Avalie, olhe para a nossa vida hoje. Motivação revelada, obras feitas por amor a Cristo permanecerão. Obras feitas por amor a Cristo é uma vida que é salva. É você ajudar uma pessoa que bate na sua porta às vezes. É uma oração para uma pessoa. Quantas pessoas passam aqui na rua direto? Às vezes a gente não quer nem orar pela pessoa. Ora para essa pessoa, dê uma palavra para essa pessoa. Às vezes uma palavra que você dá para essa pessoa, você pode mudar. Você pode transformar a vida de uma pessoa. Eu já cansei de ver relatos de pessoas que estavam prestes a suicidar e receberam às vezes um versículo bíblico. E a pessoa desistiu de morrer. Não porque você mandou uma mensagem, mas que o Espírito Santo agiu. Você foi um instrumento. Isso é a motivação que vai ser revelada no final. É isso que a gente vai ver, que Cristo vai mostrar para cada um. E aparências consumidas, obras feitas para a glória própria, será totalmente destruída. Totalmente destruída. Aí, de novo, nem tudo o que é construído em nome de Cristo tem valor diante de Deus. Pesado.
Leonardo Ravenhill, acho que é assim que fala, ele diz que nossas ações serão avaliadas e apenas aquelas feitas para Cristo terão valor no eterno. O que isso quer dizer? A gente pode fazer 1 milhão de coisas aqui na Terra. Você pode virar mortal, cantar, dançar, tocar como ninguém, pregar. Mas qual é a sua motivação? O que você fez realmente para Cristo? Porque eu gosto de tocar, eu gosto de instrumento, mas eu toco baixo. Eu toco ali porque eu gosto ou para glorificar o nome de Deus? É a diferença. A gente está servindo as pessoas porque a gente gosta de servir as pessoas ou para glorificar a Cristo e apresentar Cristo para as pessoas? Nossas ações serão avaliadas e aquelas feitas para Cristo terão valor. Às vezes a gente junta muito tesourinho aqui na terra. A gente quer deixar uma boa herança para os nossos filhos. Isso é bom, é muito importante, gente. A gente tem uma vida legal, tranquila, com as coisas. Mas mais importante, qualquer coisa que você tem na terra, é o seu tesourinho que você manda para o céu. O nosso tijolinho que a gente fala que vai mandando. Recompensa eterna. Isso hoje foi até um debate na rádio. Isso dá uma polêmica. Eu vi até um pastor falando uma frase errada lá, parafraseando algumas coisas, e deu um pouquinho de polêmica. Eu falei, poxa, agora eu vou falar disso até com mais medo. Mas vamos lá. O que são as recompensas dos fiéis? A Bíblia ela relata para a gente que não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela graça de Deus. Nós reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Primeira coisa, o Espírito Santo que toca no nosso coração e revela Jesus Cristo. E nós somos salvos. Porém, a Bíblia relata também que no céu nós temos galardões. Receberemos algumas coisas. Então, é importante fazer a obra não para ganhar galardão no céu, para fazer por amor a Cristo. Porém, a Bíblia relata, recompensa dos fiéis. Quem edifica com materiais duradouros, receberá galardão. Apocalipse 22:12 diz, Jesus diz, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O que Jesus vai te dar no dia do juízo final? É um tapinha nas costas e vai para o outro lado ali? Ou ele vai falar, vem cá meu filho, tem um presente para você que é eterno. Vamos ficar aqui do meu lado. E não é para fazer, simplesmente para ganhar prêmio no céu, não. Ah, eu quero ter uma casa. Não. Só de estar com Cristo. Ninguém seria capaz de fazer nada para ser salvo. Se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus deu a vida a todo mundo que nele crê. Porém, através das nossas obras, olha o que o Apocalipse diz. Ele está vindo e vai dar a recompensa de cada um. Mateus 6:19-20 fala, somos chamados a juntar tesouros no céu, onde não há destruição. E aí, tem prêmio ou não tem? É muito importante a gente viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. Porém, é importante te mostrar cada obra dessa. E essa obra não é disputa, não. Ah, então eu quero pregar mais. Não, é na rua, é na sua casa. É falar com seus pais, falar com seus avós, falar com seus filhos, falar para o seu vizinho. Não somente falar, mas viver como um cristão. Hoje, quando as pessoas olham para a minha vida, vê um Guilherme diferente. Não porque eu sou, o Guilherme é melhor. Não, porque eu fui transformado por Cristo. E é isso que tem que ser explícito. Porque se eu não mostrar quem me transformou, as pessoas não vão enxergar. É como uma pessoa, eu não sou pedreiro, eu não conheço de obra. Se o Elcio não vier aqui me mostrar onde está cada alicerce dessa construção da igreja, eu não faço a mínima ideia onde que está. Se está passando aqui por cima, se passa no chão, eu não faço a mínima ideia de onde que é isso. Se falar para mim, pendura um quadro aqui, eu vou meter a furadeira ali, vou tomar um choque, que eu vou furar um fio. Eu sei aonde que está passando nada, a não ser que o mestre mostre aonde que está cada construção. Se o pedreiro não te mostrar onde que está ali a construção, o alicerce, o fio está passando, você vai fazer besteira. Ninguém vai conhecer o que está acontecendo, aonde que está. E é exatamente isso. Nossa vida é transformada. Mas nossa vida não é transformada só por ser transformada. Deus não quer só te transformar por transformar. Ele quer te transformar para que você transforme as pessoas. E a melhor maneira de você mostrar para as pessoas Jesus Cristo é vivendo o Evangelho. É mostrando a sua mudança para as pessoas. Não a mudança que você faz, mas a mudança que Deus está trabalhando no seu coração. É sua família olhar para você e falar, tem um brilho diferente em você. Você fala, é Jesus.
É seus amigos do trabalho, aquele que você estava na bagunça às vezes, estava na noitada, estava fazendo alguma coisa errada, estava na fofoca, estava na perdição junto. É olhar para você e falar, você está diferente. O que aconteceu com você? Aí você mostra, porque as pessoas não sabem quem que te transformou. As pessoas que estão no mundo não sabem quem que é o arquiteto da nossa vida. Eles não conhecem, não querem conhecer. Essas são as obras que têm valor no céu. Esses são os tesouros que nós temos que mandar para o céu. São os tesouros de valor. Não é falar para Deus, Senhor, minha conta bancária fechou positiva. Não, Ele está nem aí na sua conta. Ele quer saber as vidas que você está salvando, que você está transformando, e principalmente, Ele quer saber a sua vida. Como está a sua vida com Cristo? Às vezes a gente foca tanto em salvar pessoas e esquece de salvar a nossa própria vida. Temos que pedir para Deus para que Ele nos limpe, nos transforme, para que possamos transformar outras pessoas. Perda para os que edificam mal. Alguns serão salvos. A Bíblia fala ali. Alguns cristãos que acreditam em Deus, que a Bíblia fala que se você crer, será salvo, você, sua família. Só que lá nós teremos nosso galardão. E ali fala que quando a pessoa passar pelo fogo, vai queimar tudo. Eu estava vendo uma exposição na Bíblia e ele estava dando um exemplo de o que seria isso. Como se fosse duas casas bonitas e bem arrumadas. Um cara investiu em segurança, colocou splinter, alarme, sinalizou, extintor de incêndio. O outro não colocou nada de segurança, só fez a casa bonita. Um dia as duas casas incendiaram. O cara que estava com a casa organizadinha, com o splinter, começou o barulhinho, a fumaça subir, o alarme começou a soar. O que aquele cara fez? Vou sair, uma emergência. Ele consegue sair porque a casa está organizada. Ao sair, o splinter aciona, ele não perde tudo que está na sua casa. Aquelas coisas que são frágeis, que são ruins, foram queimadas e acabaram. Já aquele cara imprudente que não colocou nada de segurança na sua casa toda jogada, toda bagunçada, com as coisas jogadas pelo canto. Por fora você olha aquela mansão, bonito, negócio brilhando, aquela tinta diferente, só que a casa por dentro toda bagunçada. Quando ele vai sair, ele cai pro pica, é queimado um pouquinho pelo fogo, sai vivo, mas sai cheio de hematomas. Já o outro ainda consegue recuperar, às vezes, um computadorzinho ali que está estragado. É sobre isso. As obras que nós fazemos, aquilo que é feito com material resistente, que é o ouro, prata e pedras preciosas, pode passar o fogo que for, ela pode até derreter, mas ela não perde o valor. Já aqueles materiais ruins, aquilo some. O que você quer fazer com uma cinza? Não serve para nada. Atrapalha só o fogo da churrasqueira. O santuário de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Morada sagrada de Deus. Paulo está mostrando que isso não é sobre igreja, templo, terceiro IPI aqui. É sobre nossa vida. Às vezes a gente acha que ele estava brigando com a igreja porque a igreja estava bagunçada, mas era a vida dos irmãos de Corinto que estava bagunçada. A vida daquele povo estava bagunçada. E ele estava mostrando essa transformação. Olha só, estou advertindo vocês, não é porque eu sou melhor que ninguém não, mas é porque dá tempo de mudar. O verdadeiro cristão não trabalha por recompensas terrenas, não, mas pela glória eterna diante do Senhor. Cristão verdadeiro não trabalha por nenhuma obra, por nada que seja aqui da terra. Ele trabalha assim, no sentido de o valor principal dele, que o cristão trabalha muito. A gente trabalha, a gente bate ponto, a gente entra no nosso serviço, a gente estuda, a gente faz a nossa parte. Só que o que ele trabalha de verdade mesmo é para a glória diante do Senhor. Recompensa terrena, cristãos não trabalham por recompensa simples, mas pela glória eterna. O que é a glória eterna? É o que falamos, a gente pode mostrar a conta bancária para Jesus. Isso não quer dizer nada para Ele. Ele quer saber para quem você pregou o Evangelho, Ele fala para você, e aí, Chuchu, aquele cara que bateu na porta da sua casa lá, o que você fez? Eu dei um banho nele, trouxe para a igreja. Isso é uma obra que ninguém vai tirar de você. Não importa se o cara, depois ele desviou, o que ele fez, mas o que importa é que o seu coração, que Jesus mandou você fazer, e você fez. Às vezes não é nem isso aí às vezes, poxa, eu não vou deixar uma pessoa entrar na minha casa, uma mulher não vai deixar um homem entrar na sua casa, um homem estranho ali, você não vai deixar uma pessoa entrar, mas às vezes é ajudar, o cara vai pedir um prato de comida para você, você não dá só prato de comida, fala, Jesus te abençoe, dá um alimento espiritual, porque aquele alimento que ele come hoje, um dia vai acabar, ele vai sentir fome de novo, mas quando você dá um alimento sólido, que é a palavra de Deus para aquela pessoa, esse alimento nunca acaba. E concluindo, reconstrua sobre a rocha. Hoje é um dia de mudança. Eu não sei como que você chegou, o que Deus tem tocado no seu coração, se tocou alguma coisa,
Mas uma chance igual a essa a gente nunca mais vai ter. Se você está conseguindo ler essa carta de Coríntios hoje, não é para você se sentir humilhado. Deus, ele não vem aqui querendo bater na gente. Ele não vem aqui para espancar a gente. Deus é um Deus bom. Ele é bondoso. E se ele está mostrando isso aqui para a gente conseguir transformar agora. Aonde está a sua base? Aonde está a sua base familiar? Em Cristo? A sua família está fundada em Cristo? Ela está firme em Cristo? Ou ela está firme nas coisas do mundo? Está firme na areia? Firme na areia. Vai afundar. Como que está a sua base financeira? Você está confiando no seu trabalho que você dá duro todo dia? Ou você está confiando que Deus te dá o sustento? Lembra do povo no deserto? O maná caiu do céu. O povo reclamou, poxa, só isso, só pão. Deus foi e deu as codornizes para eles. Deus sustentou aquele povo num lugar onde não tinha uma maneira de sustento ali, não tinha nenhum pezinho de banana, de manga, nem um coqueiro para a pessoa pegar uma sombra. Deus mandava uma nuvem, mandava fogo de noite para aquecer. Deus é o sustento verdadeiro. Se a gente estiver firmado nele, pode bater vento, a chuva pode vir, mas sua casa permanecerá firme. E Paulo está mostrando isso. Aquele povo estava com a rocha firmada aqui no chão, como nós temos, mas aquele povo preferia andar na areia, queria andar na água e se afundar. Edifique com fidelidade. Não passa para Deus de qualquer jeito, não. Dê o seu melhor. Você pode fazer um pouquinho mais. Se você servir com amor, que no próximo domingo, quando as pessoas chegarem ali, a gente possa servir com mais amor, abraçar as pessoas que entrarem aqui, dar uma paz para eles mais bonito, que a gente possa subir aqui o Ministério de Louvor e fazer um som, não para aparecer, mas com intimidade, não somente com técnicas, mas com reverência, querendo pregar através das músicas. Nós temos vários dons. Às vezes a gente está no banco aqui, poxa, não tem nenhuma função na igreja. Chegou um irmãozinho novo aqui na igreja, abraça ele, faça ele se sentir amado. As pessoas estão precisando disso. É uma necessidade que nós temos. Ore pela vida de alguém. Quando alguém estiver pregando, o louvor estiver tocando, ministre bênção sobre a vida das pessoas que estão ali, porque é uma batalha espiritual. Quando a gente está pregando, está tocando, é uma batalha. O inferno começa a levantar para quebrar, tentar derrubar as pessoas. Levante, faça com amor. Não somente fala, poxa, ele errou. Poxa, isso não ficou tão legal. Ore para que Deus possa impactar aquelas pessoas, possa transformar. E viva para o eterno, que possamos ouvir, muito bem, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Lembra dessa parábola? Servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. O que você quer ouvir no final? A chance de mudança é agora. Mas eu fiz muita besteira, eu fiz tudo de errado toda a minha vida. Deixa Deus transformar agora. Lembra do ladrão na cruz? O que Deus fala para ele? Aquele ladrão confiou em Jesus naquele momento. Se aquele ladrão tivesse uma chance de viver, ele viveria de uma forma diferente, porque Deus conhece o coração. Deus virou para ele e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus tem um lugar para cada um de nós, mas depende de você aceitar o chamado dele. O Espírito Santo está aqui, movendo, andando, querendo entrar nos nossos corações, querendo nos motivar a fazer muito além. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer muito, que a gente é bom, poxa, isso aqui eu faço muito bem. Deixa Deus te usar, porque você vai ver como é que você faz muito melhor. Às vezes eu vejo aqui, a gente ensaia, né? Às vezes o louvor fica numa perfeição, a gente toca, puxa, a palavra vem, impacta, aí faz aquele apelo no final, ninguém vem. Mas aí tem um certo dia, a gente faz as coisas e a pessoa vem aqui, aceita Jesus igual domingo, cara, eu fiquei feliz. O Caio veio aqui, eu estava olhando assim para as pessoas assim, e eu não esperava que ele viria, e ele levantou e veio querendo ser transformado. Aquele homem foi moldado, está sendo transformado a cada dia. O que ele construiu na palha, no feno e nas coisas ruins, agora ele está construindo com pedras preciosas. A gente vê a vida do Graziel vindo aqui também, que alegria. Ontem a gente viu ele na live lá, conversando com o Mateus, com a Renata e com o Juninho, e falou, opa, coisa boa vindo aí. Isso é bênção. O que ele construiu, que a base não foi forte, agora transformou. Deus está dando uma chance para ele construir e ter um grande galardão no céu. Amém? Chamar o pastor. Está orando por cada um. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, antes da oração, e eu queria fazer uma pergunta. Que decisão você tomará hoje? Você vai continuar vivendo como está? Ou vai querer que Deus entre na sua vida de verdade, como Ele nunca entrou, e que Ele te impacte
com verdade mesmo. Se você acha que faz uma coisa bem, entregue nas mãos de Deus que você vai ver que Ele faz muito além. Ele pode usar a sua vida de uma forma muito além do que você imagina. Ele pode te usar para transformar a vida da sua família. Então, pense nas pessoas que têm que ser transformadas, pense na sua vida. O que você precisa transformar nesse momento? O que você precisa que o Espírito Santo te transforme? O que você precisa de largar para lá? Porque você sabe que o fogo vai queimar um dia e viver com pedras preciosas, o ouro. O que você precisa? Que Deus entre na sua vida para ser transformado. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Não, vou orar. E peça para Jesus sondar seu coração. Às vezes você acha que não precisa mudar nada. Será que realmente não precisa? Peça para Deus te mostrar o que você não tem feito de tão legal que pode ser melhorado. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse culto, pela sua palavra, ó Pai, que penetra em nossos corações, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por ter nos dado esse exemplo dessa igreja, ó Pai, que era uma igreja grande, uma igreja cheia de dons, mas infelizmente era uma igreja que não estava vivendo realmente na rocha que é Cristo Jesus, que é o Senhor, ó Pai. Ó Pai, que a nossa igreja nunca passe por essa situação, ó Pai, de não viver e pregar o Seu Evangelho, ó Pai. Que possamos ser realmente apaixonados por Ti, ó Pai. Ó Pai, que possamos amar o Seu nome acima de tudo, ó Pai. Que possamos amar as Suas obras, ó Pai. Não somente para ganhar galardão no céu, mas porque sabemos, ó Pai, que nada que façamos aqui na terra, ó Pai, será suficiente para pagar o preço que o Seu Filho Jesus pagou naquela cruz por cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, obrigado por ser um Deus tão bondoso, mesmo quando nós não merecemos, ó Pai. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado por cuidar tanto de nós, ó Pai. Nesse momento eu te peço que som dos nossos corações, ó Pai. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo bem já, que tudo está perfeito, ó Pai. Mas sabemos que através do Seu nome, ó Pai, podemos fazer muito mais além. Mas não queremos falar o Seu nome da boca para fora como os filhos de Seva, ó Pai, que passa vergonha. Queremos falar o Seu nome com autoridade de quem conhece, ó Pai. Assim como Jó falou, ó Pai, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Ó Pai, queremos ver, ó Pai, a Sua majestade. Ó Pai, queremos te ver, ó Pai. Queremos estar contigo, ó Pai. Não simplesmente por ver, ó Pai, mas queremos ser mudados e transformados, ó Pai. E que nada seja por nós mesmos, mas que seja tudo para a honra e glória do Seu santo nome. Eis aqui a Sua amada igreja, ó Pai. Transforma os nossos corações e que no dia do juízo final, ó Pai, o Senhor possa olhar para a gente com um olhar diferente, ó Pai, e falar: esse é meu filho. Oh, meu filho, venha para cá, servo bom e fiel, venha para o gozo eterno. Aqui está seu galardão, meu filho. Oh, Pai, e o maior galardão nós sabemos que é estar na Sua presença. Então, que possamos realmente, Pai, ser a igreja dos Seus olhos, ó Pai. Que o Senhor possa olhar para a terceira IPI e para a honra e glória do Seu nome, que essa igreja, ó Pai, possa transformar essa rua. Ó Pai, que não sejamos só uma igreja grande, mas sejamos uma igreja que transforma, uma igreja transformada. Então, ó Pai, tudo que for palha, tudo que for madeira, tudo que for feno, que estivemos levantando a nossa obra, Pai, que caia por terra e que a partir de hoje, Pai, possa mudar por pedras preciosas, que a nossa estrutura aqui, ó, que é o Seu templo, ó Pai, possa ser uma estrutura perfeita aos Seus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, que possamos apontar para todo mundo que o Senhor é quem nos transforma a cada dia. Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará em nossas vidas. É o que te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus pela Sua palavra. Eu quero te convidar a se colocar em pé para estarmos orando, para encerrar o nosso culto. Convidar você, daqui a pouco, logo mais, estar na live conosco lá, na nossa 11ª devocional. Tem sido bênção ter acompanhado a igreja ali, toda inteirada, né? Ontem tínhamos ali mais de 50 aparelhos, acho que chegamos a um pico de 56, 58 aparelhos conectados. Isso é muita coisa. Para uma devocional é um momento maravilhoso que a nossa igreja tem vivido. Amém? E eu quero deixar o convite, no sábado, nós teremos ali o culto na IPI Shalom, no dia 5 de abril,
Quem vai estar pregando vai ser o reverendo Rodrigo Costa, da IPR. Então, os irmãos que puderem, estejam lá conosco. Vai ser bênção estarmos ali, bairro Padre Jósimo, dia 5 de abril, sábado, agora às 19h30. Amém? E no domingo, irmãos, domingo é domingo de ceia. E a partir desse domingo, a partir desse mês, todos os primeiros domingos serão assim. O primeiro domingo nós teremos 2 cultos. O culto de manhã começa às 9h30 e o culto da noite às 19h. Amém? Então, domingo de manhã, sempre que for ceia, não teremos mais escola bíblica dominical, só teremos o nosso culto. Amém? Então, isso começa agora no próximo domingo, 9h30 da manhã. E aí fica o convite também para celebrar ao Senhor pelo aniversário de 57 anos da nossa igreja, no sábado às 19h. Não será 7h30 da noite, é 7h. 7h da noite, o pastor Djalma vai estar trazendo a palavra para nós. E no domingo, de manhã e à noite, nós teremos a presença do bispo Antônio Rocha. Quem conhece sabe. Então não falte não, porque vai ser muita bênção. Deus tem com certeza muitas bênçãos nesse dia, nesses dias, nesses cultos, para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar pela tua palavra. Quero, Deus, bendizer o teu nome, Senhor, que é o nosso firme fundamento, o Senhor que é a nossa rocha, o Senhor que é a pedra angular, o Senhor, ó Deus, que é o firme fundamento dos nossos pés, é o Senhor, ó Deus, que mantém a igreja de pé, é o Senhor que não permite que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja do Senhor, porque nós, como igreja do Senhor, estamos firmados em Ti, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ouvir, de ser edificado pela Tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus, por homens e mulheres que o Senhor tem levantado aqui no nosso meio para pregar a palavra, Deus. Te louvamos pela vida do Guilherme, Senhor, pela vida do Marcel, que estão nessa caminhada para o pastorado. Abençoe, sustente, eles sejam cada vez mais fiéis ao Senhor. Pai Santo, eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que acompanharão a mensagem, ó Deus, dessa noite, depois lá no YouTube. Pai, derrame a Tua bênção, Senhor, derrame a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Abençoe nossa igreja, as atividades da nossa igreja, abençoe, ó Deus, o culto de sábado ali, ó Deus, no Padre Jósimo. Abençoe, Senhor, os nossos cultos de domingo, ó Deus, os nossos cultos de ceia, o aniversário da igreja, o nosso jejum, o nosso propósito, ó Deus, como igreja. Senhor, que estejamos cada vez mais próximos de Ti, Pai, para a glória do Teu nome. Deus, derrame a Tua bênção sobre aqueles que necessitam de uma cura. Derrame a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida da Aurora, Deus, aquele bebê, ó Deus, de meses, ó Deus, que carece tanto, ó Deus, do Teu toque. Senhor, restaura a saúde daquela criança, restaura a saúde daquele bebê em nome de Jesus. Abençoe a vida do diácono Marcelo, ó Pai, derrame cura, tira toda a dor do joelho, em nome de Jesus, que o Teu servo esteja bem, esteja, ó Deus, 100% saudável para a glória do Teu nome. Nós colocamos também na Tua presença a vida do nosso presbítero Zé Roberto, ali, ó Deus, de Nova Primavera. Cura a vida do Zé Roberto, sustente ele nesse tratamento. Abençoe também a vida do Eliezer, ó Pai, sustenta e cura também, ó Deus, completamente. Derrame a Tua bênção, a Tua graça, a Tua cura sobre os demais enfermos, ó Deus, que porventura tem esquecido, mas o Senhor não esquece. Te louvamos, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a eterna presença do Espírito Santo do Senhor seja com tua vida, meu irmão e minha irmã, não somente agora, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.